Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril. Estamos vivendo esta semana pascal, essa semana da oitava da Páscoa, celebrando com muita alegria Jesus ressuscitado dos mortos e confessando que Jesus está vivo no meio de nós. O evangelho de hoje está no Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, os versículos de 13 a 35. São Lucas nos fala sobre os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos estavam, porém, como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, dia 23, assim como os discípulos de Emaús, nós também não entendemos as coisas que nos ocorrem na vida, muitas vezes. Apavoramos-nos diante dos acontecimentos que nos tiram a paz e muitas vezes mergulhamos na tristeza e na desesperança porque caminhamos absorvidos pelas nossas dificuldades e não nos detemos em compreender os enigmas de nossa vida. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho
e não temos mais para onde correr. Jesus diz também a nós, como disse aos discípulos de Emaús: como sois sem inteligência e lentos para crer e compreender em tudo o que os profetas falaram. É difícil também para nós reconhecer o Senhor ressuscitado, reconhecer que Ele está muito perto de nós, que Ele parte o pão para nos sustentar e suscita no nosso coração coisas importantes para a nossa vida. A certeza de que o Senhor ressuscitado está perto de nós pode mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que roubam o nosso sossego. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e muito simples, mas também uma presença muito forte. Assim como no caminho dos discípulos de Emaús, Ele está muito perto de nós, está junto de nós, fala conosco, suscita esperança no nosso coração. Muitas vezes não percebemos, porque o nosso coração está tomado pelas preocupações e angústias do nosso dia a dia. Que, como os discípulos de Emaús, no partir o pão, no pão da Eucaristia, que possamos reconhecer a presença do Senhor Jesus ressuscitado no nosso caminho e que o nosso coração possa transbordar de alegria. Deus te abençoe, te ilumine com a luz da Páscoa de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.